a partir do versículo 9. Começamos então falando sobre a perseguição da igreja. Vamos continuar esse texto aqui a partir do versículo 9. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Qual que é, pastor? Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Amém. Vamos lá. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali onde, hein? Samaria, certo? Lembra de Filipe? Ele está indo anunciar o evangelho. Chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele uma grande personalidade, ao qual todos davam ouvido, do menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Chamavam ele de um grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Diga assim comigo: Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais de grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouviu os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Até então os apóstolos estavam lá em Jerusalém, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Essa aqui é uma divisão teológica terrível, vamos entrar nisso. Então eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, versículo 19: concedei-me também que a mim este poder, para aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que seja perdoada a iniquidade do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão, lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesse momento, Senhor, por esta palavra, Deus, por este acontecimento, Senhor, riquíssimo para nós, com um desenvolvimento, Senhor Deus, uma consequência futura tão importante para a igreja hoje, Senhor, e que muitas vezes passamos tão desapercebido por esse texto. Pai, obrigado porque o Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, tem compromisso com essa palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, que este é o momento onde o Senhor fala com a sua igreja, onde o Senhor, ó Deus, não deixa de falar com a sua igreja, Senhor. Que os corações sejam ávidos, ó Deus, em receber esta mensagem. É a nossa oração nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto até de fato inusitado, né? No meio da história, no meio do contexto de Israel. Eu queria só fazer uma breve introdução aqui. Vocês sabem que o momento de Jerusalém, o momento que o povo está vivendo ali, é um momento onde todo o histórico que Israel está inserido é um histórico de pessoas
que não conhecem o Senhor. Existem alguns pontos que a gente vai destacar nesse texto. Eu queria que você pudesse acompanhar nesta noite. Mas observa que quando você olha para a história de Israel, o que você percebe? Eu queria fazer uma passagem rápida, uma correria rápida na Bíblia, em alguns textos aqui, que estão lá no Velho Testamento. Eu queria que você abrisse comigo, ou se puder projetar aqui. Está lá, abre o primeiro texto, é em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 até o versículo 13. Deuteronômio capítulo 18, do 9 ao 13. Olha só o que está escrito lá. Todos acharam aí? Deus está dando ordens, amém? Israel está sendo formado, o povo foi tirado da escravidão do Egito, amém? Todos estão acompanhando a história de Israel? Deuteronômio é uma repetição da lei, e Deus está repetindo alguns mandamentos, alguns pressupostos que o povo de Israel não poderia esquecer. Diga assim comigo: Deus está repetindo alguns mandamentos que o povo não poderia esquecer. Amém? Olha só, versículo 18, capítulo 18, versículo 9 ao 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, ou seja, que terra é essa? A terra onde está acontecendo de fato esse acontecimento do Novo Testamento. A junção de Samaria e Judá para Deus ainda é uma terra só. Nós estamos falando de divisões ainda. Então, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás. Estão acompanhando aí, amados? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem mago, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus é. Amém? Vamos lá para o Novo Testamento? Segura aí em Atos. Vocês ontem tiveram encontro de mulheres e homens. Lá em Gálatas, no capítulo 5, nós falamos sobre o fruto do Espírito, certo? Amém? Está fresquinho na mente de vocês. Vamos lá no versículo 20, no versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, olha ela aí, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Amém? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. O pastor está explicando a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. O que Deus diz mais? Capítulo 22, versículo 13, lá no finalzinho. O Senhor está dizendo assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 15: fora, porém, ficarão os cães. Quem ficará de fora? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira.
Amém? Esses textos estão claros e foram repetidos diante do Senhor, diante de Israel. Mas a gente está falando agora de um povo que está sendo totalmente sugado por um conceito totalmente diferente, algo que Deus não aprova. Esse povo está inserido numa realidade que se passaram muitos e muitos anos, e esse texto do Velho Testamento foi esquecido. Se você não sabe, então aqui só agora trazendo para um pouco do panorama, até chegar na época de Jesus, você sabe que Israel tinha umas 12 tribos, certo? E a gente tinha então as tribos que eram no norte, depois da separação dos filhos ali de Davi, houve a separação das tribos, e as 10 tribos que ficaram mais para o norte tinham a capital Samaria, e as duas tribos que ficaram mais para o sul, né, Judá ali, Benjamim, tinham a capital chamada Jerusalém. E aí você vai lembrar que essa separação aconteceu até o exílio, quando então Israel inteira foi levada cativo. Os profetas disseram isso. Quando então chega Jesus caminhando, pregando o evangelho em Jerusalém, você vai lembrar de uma passagem de uma mulher samaritana que chega até Jesus, e ela fala assim, sobre a água que já foi falado aqui, e ela pergunta para Jesus: Senhor, os meus antepassados, eles adoraram no monte, naquele monte, onde o Senhor diz que nós devemos adorar, porque falam que agora é em Jerusalém. E aí Jesus dá aquela resposta, lá em João capítulo 3, versículo 23, que todos nós sabemos, né? Haverá um tempo, e esse tempo já chegou, esse capítulo 4, desculpa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não há mais nenhum outro lugar, não é Jerusalém, não é a Samaria, mas é um coração que busca a verdade do Senhor. Este é o lugar de adoração de Deus. Mas esse texto mostra também que o povo esqueceu das leis do Senhor, e aí a gente chega nesse contexto onde aparece esse homem chamado Simão. Volta lá para o texto em Atos capítulo 8. Os apóstolos vão ter vários problemas com esse tipo de gente daqui para frente. Vários embates vão surgir, porque Israel, depois do exílio, quando eles começam a voltar para a terra, Israel está bombardeado agora por culturas, por tradições, por outros povos. É tanto que ali em Jerusalém eles rejeitavam, eles tinham uma certa, um resquício contra os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, historicamente falando, se misturaram com os povos da terra, e eles se casaram com outros povos. Então eles também abraçaram a cultura daqueles povos, a doutrina daqueles povos, a crença daqueles povos, ferindo aquilo que Deus havia dito a Israel, que não eram para eles se misturarem com outros deuses. Então nesse pano de fundo dá para você perceber que quando Filipe chega ali diante de Samaria, ele está diante de um povo totalmente idólatra, um povo que esqueceu de Deus, um povo que não sabia mais qual era a referência em relação ao Senhor, um povo que não buscava mais a face do Deus único de Israel. Por isso que agora aparece esse homem na figura de um mago que consegue atrair tanta atenção das pessoas. Curioso isso, né? Aí eu comecei aqui a fazer algumas explanações, nós vamos começar a entrar nisso agora. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu queria que você participasse comigo nessa pregação dessa noite. Por que as pessoas veneravam tanto a Simão? Por quê? Porque as pessoas veneravam Simão, esse mago. Fazia mágica. Ele fazia mágica. Sabe por que elas veneravam Simão? Porque na verdade o ser humano sem Deus, ele não consegue buscar a essência em si, ele não consegue se achar em si. Então tudo aquilo que é oculto, aquilo que está longe da compreensão, isso é o que chama atenção. Observa que as maiores perguntas da humanidade quais são? Quem nós somos? De onde viemos? E para onde nós vamos, não é isso?
Essas são as perguntas que estão inseridas no contexto da humanidade. O homem não quer aceitar que existe um Deus Criador. Então, pelo fato de ele não querer aceitar essa verdade suprema, ele fica buscando da onde eu vim. Por que nós somos tão diferentes? Será que nós estamos sozinhos no universo? E essas indagações levam o homem ao misticismo, a coisas que ele não consegue compreender. E quando ele não consegue compreender, existem sempre aqueles que vão usar disso como subterfúgio, como uma forma de conseguir atrair a atenção das pessoas. Simão agora aparece no contexto histórico, fazendo algo que talvez isso chamou tanto a atenção daquelas pessoas, mas elas esqueceram que lá no Velho Testamento Deus está dizendo que não era para eles ouvirem esse tipo de gente, não era para eles se aproximarem desse tipo de gente. Israel se esqueceu de Deus. Israel aqui está totalmente vendido às crendices, vendido às ilusões, iludido com as mágicas e com as práticas daquele homem. É curioso isso, né? Porque parece que quando a gente olha para esses textos, a gente olha para os tempos de hoje, não parece muito diferente. Observa que as pessoas precisam de alguma coisa diferente para chamar a atenção. Observa que se eu me transfigurar aqui, de repente eu começar a surrupiar ou pular, parece que eu vou chamar mais a sua atenção, tem algo diferente em mim. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Paulo vai dizer isso, que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então não tem transfiguração, não tem uma mudança de quem você é. A profecia é consciente, cheia de fé e de verdade, de que Deus pode mudar a sua história. Eu não preciso falar que é outra pessoa, não, é o próprio Deus sim, porque o Espírito Santo que vive em mim, Ele vai tocar no teu Espírito que vive em você. E a gente vai corroborar com o mesmo assunto. Eu não vou precisar de outro tipo de artimanha. Eu não vou precisar de fazer situações aqui para tentar ganhar sua atenção, meu irmão. Mas observa que o mundo está assim, ávido, em busca de algo sobrenatural, de alguma coisa extravagante. Falaram isso para o próprio Jesus. Que sinal o Senhor nos dá? Jesus havia feito tantos milagres, meu irmão. Que mais sinais? Sabe o que acontece com o ser humano? Você se acostuma com aquilo que você tem em abundância, e por causa do costume, por aquilo que você tem em abundância, você começa a desprezar aquilo, e a gente só dá valor quando perde. Infelizmente é assim. Israel perdeu a presença de Deus. Israel perdeu a presença das Escrituras, ao passo de chegar e ser agora iludido por um mágico, por alguém que tinha um conceito totalmente gnóstico. Israel está envolvido em uma doutrina que os apóstolos vão trabalhar muito agora para conseguir quebrar isso. Tem um termo chamado gnosticismo. Eu não quero entrar nisso aqui, mas é algo que está vindo lá do Egito, lá da Fenícia. É um termo que está tão enraizado no meio da cultura, no meio dos povos. Isso vem passando de geração em geração pelos gregos. Todos esses deuses vão abraçando essas culturas, esses ensinamentos profanos. E isso chega em Jerusalém, isso chega em Samaria, chega no povo judeu. Ao passo deles não acreditarem mais que existe um Deus Criador, e eles começaram a acreditar que toda a natureza que Deus criou é profana, que toda a matéria é profana, que é impossível que Jesus, como homem, observa onde está inserido o gnosticismo. Jesus, como homem, é uma afronta ele dizer que ele era o próprio Deus. Olha só. Então a crença era que seria impossível então um homem assumir em si a divindade do Senhor. Mas nós temos vários textos que mencionam, e Paulo vai trabalhar ferrenhamente sobre isso. Ele vai declarar isso, que em Cristo Jesus sobre ele repousa toda a plenitude da divindade, que em Jesus
Ele é o próprio autor, Ele é o próprio Deus, que Ele mesmo se entregou, e Ele foi até a cruz, Ele foi até a morte, e sim, entrou na morte. Então, o maior tema teológico que a gente não consegue perceber, e não é para você perceber, é para você aceitar, é que de fato o nosso Deus aceitou morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida. Um homem como eu e você não seria capaz de pagar tamanho preço, mas Cristo, santo, puro, unigênito de Deus, esse sim foi até a cruz, por mim e por você. E essa verdade do Evangelho foi trabalhada na mente das pessoas, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Tantas gerações se passaram, este homem foi abolido por um tempo, mas essas culturas começaram a surgir ao longo do tempo, até criou-se um termo para isso. Olha só, deixa eu ler aqui. Simonia, que é Simão, né? Os Atos de Simão, foi um termo já criado, estudado aí pela teologia, que fala da origem da igreja, principalmente voltado para a igreja católica. E esse texto, esse tema, na verdade, vai trabalhar sobre a venda de objetos sagrados, porque não é isso que ele está querendo fazer? A venda de objetos sagrados, a venda de cargos eclesiásticos, a busca da prosperidade material em troca de favores, a busca de bens espirituais em troca de favores, objetos ungidos em troca de dinheiro. Isso não parece que se lembra alguma coisa? Você ouviu falar de venda de indulgências? Isso a gente está falando de um conceito inicial da igreja católica. Mas nos tempos de hoje, o que nós encontramos? Não é esse mesmo comércio? Jesus combateu isso, onde as pessoas elas chegam até a comprar amuletos, comprar situações, pensando que por causa disso ela vai conseguir algum favor. E você precisa passar pela cruz vazada, você precisa passar, comprar o sal que foi trazido lá do Egito, lá do Oriente, porque esse sal aqui, se você pôr atrás da sua porta, todos os mares, você, meu Deus! A doutrina de Simão está tão viva hoje. Porque as pessoas se esqueceram que Deus quer fazer da sua fé uma fé genuína. O pastor já pregou sobre isso aqui. Que todo misticismo caia do nosso meio e você creia plenamente naquilo que Deus tem te falado. Esta palavra tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Amém. Vamos lá. Vamos entrar agora aqui no texto. Simão mágico. Ali Simão sendo famoso, fazendo grandes obras. A Bíblia não abre muita coisa aqui sobre o que ele tem feito, mas eu posso te falar o seguinte: precisa de muita coisa? Tem um termo hoje, eu quero falar isso aqui sim. Tem um termo hoje no meio cristão chamado sugestão. Significa o seguinte: que se eu conseguir que uma pessoa ele assuma, ou ele aceite, ou ele simule algo, as outras pessoas vão ser motivadas também aquilo. Infelizmente isso é usado em meio cristão. A sugestão da fé, a fé na fé, e as pessoas são manipuladas no sentido de conseguir algum favor de Deus, mas quando elas não conseguem, elas se sentem frustradas e elas são acusadas porque elas lhe falta fé. Quantas igrejas trabalham nesse tipo de ramo, de segmento, onde as pessoas são forçadas a crer de uma maneira totalmente fora do que a Bíblia nos ensina? E aqui a gente vê esse homem trazendo sinais aqui, ou talvez práticas, que fez com que o povo achasse que ele tinha um grande dom. Meu irmão, eu estou falando de algo aqui que se aprofunda tanto. Eu lembro que eu era garoto
E meu pai, ele tinha assim, um congar desses de humana, que é chamado de mesa branca. Sabia disso? E esses congares de mesa branca aí, a pessoa, ela recebe as entidades lá, e ele rezava sobre as doenças das pessoas, e as pessoas eram curadas. Sabia disso? Haviam épocas que vinham pessoas de vários lugares na minha casa. Então não se iluda, meu irmão. O inimigo, ele vai sim imitar tudo o que for de Deus para tentar desviar você do cerne, do centro desta palavra. Cristo é o autor e consumador da sua fé. Você não precisa de intermediários, você não precisa de interlocutores, você precisa simplesmente abrir o seu coração e crer que esta palavra transforma a sua vida, que esta palavra enche o seu coração de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra que vem do Senhor. Você não precisa de intermediários, você não precisa de magos, de mágicos. O termo está tão inserido na história da revelação de Jesus, que a gente no Natal fazemos algo lindo. Está lá o menino Jesus, na manjedoura, né? Não é isso? Aí tem a estrela, não é assim? Os boizinhos e os 3 reis. Os 3 reis magos. A prática desse povo gnóstico se confunde um pouco com a crença, porque eles buscavam adivinhar. Hoje isso pode ser traduzido aqui como cartomantes, como essas pessoas que leem astrologia, horóscopo, sabe? Não sei se você, pelo amor de Deus, não, espero que não, mas não caia nessa palavra não. Sabe por que Jesus proibiu essa prática em Israel? Sabe por quê? Porque o futuro a Deus pertence, que ninguém pode consultar sobre os vivos. Lá em Isaías capítulo 19 vai falar isso. Como é que eu posso saber sobre os vivos procurando no mundo dos mortos? Isaías fala isso. Porque na verdade todo esse mundo oculto, esse mundo que você não conhece, essas coisas que são ocultas, esse mundo está assim, revestido pelo inimigo, e ele quer enganar as pessoas. Então a revelação médium, a revelação dessas pessoas que trazem coisas sobre a vida das pessoas, é chamada de espíritos familiares, que acompanham a vida das pessoas, que sabem o que acontece com elas. Então essa revelação nada mais é do que uma exploração daquilo que está acompanhando na própria desgraça da vida das pessoas. Elas não conseguem sair disso. Existe sim maldição hereditária, sabia? Porque ela só é quebrada em Jesus. Existem famílias que saem, nascem, crescem, e a mesma sina da mãe acontece com a filha, e acontece com a outra. Porque essas pessoas não conhecem a Deus, e elas se entregam nesses encantamentos e vão atrás dessas coisas que Deus abomina, e elas dão legalidade para o inimigo poder agir na vida delas. Eis aqui esse mago que conseguiu legalidade diante do povo, que conseguiu chamar a atenção do povo. E aí ele começa a caminhar com o Filipe. Olha só que curioso. Filipe chega ali e começa a evangelizar, amém? Versículo 12 ali, ó. Deram crédito ao povo de Samaria para a pregação de Filipe, e várias pessoas vão sendo convertidas, batizadas, e aceitam a fé. Quem está lá no meio? Simão, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Aí eu faço uma pergunta para você: por que Simão abraçou a fé e foi batizado? Será que Simão se converteu? É possível
possível alguém abraçar a fé e ser batizado e não se converter? Essas perguntas são para você pensar, eu também. Porque eu posso estar na igreja, ser um espectador, posso estar ouvindo, e de fato essa mensagem, ela não trazer o efeito que ela deveria trazer. Ortodoxia, ortopraxia. A forma que você aceita o Evangelho, a forma que esse Evangelho chega até você, e a forma que você pratica vai dizer quem você é. O que será que fez Simão abraçar a fé? Se ele é um homem de grande notoriedade. Não é o que o texto diz? Que ele fica abismado, espantado, aqui ó, versículo 13. Ele fica extasiado de ver os sinais, as maravilhas que Deus está fazendo pelo Espírito Santo através de Filipe. Então, na verdade, eu consigo ver aqui tranquilamente que a conversão de Simão é porque ele está olhando alguém que conseguiu tirar os olhos da popularidade que ele tinha. Chegou alguém aqui que abafou a popularidade dele. Sabe aquela coisa, está todo mundo te ouvindo aqui, aí vem um outro mais famoso, vai todo mundo lá. A gente vê isso em filme, né? O que está acontecendo? Por que está todo mundo aqui? Cadê as pessoas que prestavam atenção em mim? E aí ele se aproxima de Filipe e começa a ver coisas que mexem com a expectativa dele em relação até aos próprios atos que ele fazia. Existe sim de fato um interesse. Ele se viu surpreso por essa pessoa ser capaz de arrancar essa popularidade dele, sim. Ele também seguiu ali a maioria. E por que ele se viu interessado? Presta atenção nisso aqui. Eu não sei o que te traz o Evangelho, o que te trouxe o Evangelho, mas se não foi a palavra plena, tem algo errado. Porque Simão, eu consigo ver aqui que ele se viu interessado e atraído por esta outra arte mística que ele ainda não sabe o que é. Esse mago é melhor do que eu. Ele não conhece o Espírito Santo, ele não conhece a Deus, ele não teve presencialmente contato com Deus. Porque você perceba que no texto está dizendo o seguinte, que ali, quando os apóstolos chegam, eles começam a orar sobre as pessoas e elas recebem o Espírito Santo. Mas o texto não fala que Simão recebeu o Espírito Santo, porque se ele tivesse recebido o Espírito Santo, a atitude dele não teria sido essa. Porque Deus não se confunde. Deus não se confunde. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus te ressuscitou dos mortos, então você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Deus não se deixa escarnecer, e esse homem certamente, ele estava ali como espectador de tudo aquilo. Deus está te chamando hoje, meu irmão, para que você não seja espectador da fé. Amém. As coisas acontecem com o outro, não acontecem comigo. O outro é cheio de unção, eu não. Deus opera na vida daquele irmão, por que não opera na minha? Eu, Senhor, quero ter experiências contigo, senão não vale a pena. Eu estou sendo um mero espectador aqui, e eu fui atrás de qualquer coisa menos pelo teu Espírito. Não quero ser como um Simão, que vai por trás da multidão, porque eu estou em busca de alguma coisa maior do que aquilo que eu achava que eu tinha, mas que não teve o contato pleno com o Espírito Santo do Senhor. E eu fiquei aqui buscando algumas coisas que pudessem entender por que os apóstolos quiseram ir lá. Eu gosto do chat por isso, né? É muito legal. Tem uma sacada interessante nesse texto,
Lá, ainda quando Jesus está caminhando com os apóstolos, lá em Lucas, uma certa feita, Jesus está voltando, já perto da crucificação, Jesus está voltando da peregrinação, do anúncio do Evangelho, e Jesus manda alguns apóstolos à frente dele, e eles passam por Samaria. Quando chega em Samaria, vamos ver esse texto lá? Peraí lá, segura aí, rapidinho. Lá em Lucas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51, está escrito aí no seu texto. Os samaritanos não recebem a Jesus. Então ali aconteceu que Jesus está passando, ele quer passar então por Samaria, ele manda alguns apóstolos que vão adiante dele, né? Olha só o que está no versículo 53. Mas não o receberam, então eles não recebem Jesus, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Então havia uma risca aqui entre samaritanos e judeus, né? Jesus, como ele não vai para Samaria, ele quer só passar por Samaria, aqueles samaritanos rejeitam Jesus. Olha o versículo 54. Vendo isso, os discípulos, quais são os discípulos? Quem foi o discípulo que foi lá para Samaria em Atos dos Apóstolos? João e Pedro. É o mesmo João aqui, ó. Tiago e João perguntaram, versículo 54: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não estão entendendo ainda o que eu vim fazer aqui. Esses apóstolos aqui passam por Samaria, os samaritanos rejeitam eles, rejeitam Cristo. E os apóstolos ficam indignados, porque Jesus está passando por onde ele passa, é milagres, é cura, é tanta coisa. E ali os samaritanos rejeitam Jesus. Eles falam: Senhor, vamos orar aqui para que caia fogo do céu e consuma esse povo. Aí o Senhor agora, em Atos dos Apóstolos, faz o Evangelho chegar até Samaria. E Samaria aceita o Evangelho, e as pessoas são convertidas, e as pessoas são batizadas. E os apóstolos ficam então impressionados com aquilo que eles vão lá até Samaria. Volta lá para o texto. Quando os apóstolos chegam em Samaria, versículo 15, 8:15, os quais descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então observa o contexto, o oposto desse texto. O mesmo apóstolo que agora entendeu qual que era a mensagem, qual que era a missão dele. Naquele momento anterior, onde ele fala para Deus mandar-los consumi-los, que caísse fogo do céu. De fato caiu fogo do céu agora, mas na presença do Espírito Santo, e eles foram tocados e batizados pelo Espírito. Esse texto aqui não tem nada a ver com a mudança contextual que tem sido pregado hoje. Esse texto não tem nada a ver com a situação hoje do Evangelho. Porque se você decididamente aceitar o Senhor Jesus, Deus sela a sua vida com o Espírito Santo da promessa. Porque a minha palavra diz que aquele que não tem o Espírito, esse não é de Deus. E é impossível alguém confessar o Senhor se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Está ali os apóstolos diante dessa cena. E aí Simão também está perto vendo. Versículo 17. 18. Vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era-lhes concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aí outra pergunta: por que você acha que Simão ofereceu dinheiro para os apóstolos? Vamos lá, por que vocês acham? Querendo comprar. Por quê? Por que ele achou que era possível comprar? Fazia parte.
A resposta a essa pergunta é basicamente uma outra pergunta. Qual a diferença do nosso Deus para o Deus das nações? Qual é a diferença? Abra comigo aí, segura aí. 2 Crônicas 19:7. 2 Crônicas, Velho Testamento, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas 19, versículo 7. Vamos correr aqui. Amém? 2 Crônicas 19, versículo 7. Qual a instrução aí de Deus? Pelo profeta Jeú. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, e Ele não aceita suborno. A diferença do nosso Deus para qualquer Deus das nações é que o seu Deus não aceita suborno. Não é pelo que você faz, não é pelo que você tem. Aqui, Simão, ele está acostumado aos deuses das nações. Simão está inserido numa cultura pagã, numa cultura ocultista, onde o Deus desse século se manifesta por oferendas. Isso não é hoje assim? Todas as religiões têm que fazer oferenda. Chega no final do ano aí, pelo amor de Deus, não pode ir para a praia. Passar férias no primeiro ano em diante, não faça, não vá na praia. Você vai se decepcionar, cortar o pé. Oferendas, presentes, deuses manipuláveis. O seu Deus não pode ser manipulado. O seu Deus não pode ser tocado, a não ser pela fé. Salomão, Simão sabe disso. Ele acha que havia poderes ali envolvidos. Sim, havia poderes. E que talvez esses poderes foram ocultos pelo histórico que ele estava inserido. Então, lógico, como todos os deuses ocultos, eu preciso fazer uma oferenda. E ele então oferta e quer fazer aquilo diante dos apóstolos. E ele é severamente repreendido por isso. Jó capítulo 41, versículo 11, vai dizer assim: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo do céu, tudo é meu. Salmo 89, vamos dizer: teus são os céus e a terra, o mundo e a plenitude, tu fundastes. Lá em Isaías 1, versículo 23, vai dizer o seguinte: os líderes de Israel, seus líderes se rebelaram como ladrões, todos eles amam o suborno e estão sempre em busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem o direito do órfão e não dedicam a menor atenção às vossas viúvas. Lá em Atos ainda, no capítulo 10, Pedro vai dizer o seguinte, quando Deus mostra o lençol para ele ali: diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Amém, amados? Amém. Quer dizer que Deus não me trata com parcialidade. Que Deus, Ele não tem essa visão que nós temos. Hoje nós falamos sobre isso. A nossa relação, ela é parcial. As nossas intenções,
elas são por resposta, por algo que você recebe em troca. Observa que você não ama plenamente, que você não se dedica plenamente. Você precisa de um estímulo, você precisa que a pessoa retribua, você precisa que haja do outro lado alguém falando, continue, porque essencialmente nós não somos assim. Mas Deus não é dessa forma. Simão não sabe disso. Deus não se deixa esclarecer, Deus não aceita suborno. Por isso que os apóstolos aqui severamente repreendem ele por essa atitude. Ele acha que pode comprar as coisas de Deus. Aí eu faço uma pergunta aqui para você. Presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção, presta muita atenção. Em nome de Jesus, presta atenção. Quando que as suas posses, as suas conquistas te servirão de perdição? Os apóstolos falam aqui para ele, versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Por quê? Porque julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Quando que as minhas conquistas, as bênçãos que Deus me deu, pode servir de maldição para mim? Sabe quando? Quando você colocar essas pessoas, o pastor já falou aqui, quando você colocar essas coisas na frente do Senhor, quando você priorizar essas coisas a não ser o reino do Senhor. Porque no reino do Senhor há dom gratuito, e esse dom não é comprado por nenhum esforço humano, meu irmão. Pessoas totalmente abertas que querem estar com o Senhor, pessoas que não são vendidas pelas suas conquistas, mas pessoas que olham para dentro de si e se acham sempre miseráveis, dependentes do Senhor. Amém? Porque quando você olha para tudo que você conquistou, e você olha para a sua vida, eu te pergunto, eu e você não conseguimos acrescentar um segundo à nossa história? Então nem o que eu consegui, nem o que eu conquistei, eu posso dizer que eu vou usufruir disso. Jesus vai dizer assim para um homem que juntou e falou assim: vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores ainda, e eu vou acumular tudo que eu tenho, e vou dizer para minha alma: agora sim, desfruta. Sabe o que Jesus chama ele? Tolo! Não sabe que pedirão a sua alma hoje? E tudo que você conquistou e conseguiu, para quem será? Então as coisas que Deus colocou diante de nós é para glorificar o Senhor. Tudo que você tem que glorificar o Senhor. Tudo que passa pelas suas mãos tem que glorificar o Senhor. Amém. Isso não pode ser um empecilho para a bênção de Deus na sua vida, meu irmão. As suas conquistas não podem impedir você de alcançar o dom de Deus. Sabe? Aí ele vai dizer termos aqui tão... Pede para ele se arrepender dessa maldade. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoada a iniquidade do seu coração. Versículo 23: pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Eu parei nesse texto aqui, eu fiquei quase uns 3 dias pensando nisso. Você sabe o que é fel? Quem sabe o que é fel? Sabe? Fel, na verdade, é o líquido da bile. Uma bolsa que fica um pouquinho acima ali do estômago. Quando você come aquela gordura, sabe? Aquela carne difícil, 3 horas de digestão. Aí vai a bile lá e joga o suco biliático no seu estômago, para ajudar a dissolver isso aí. A bile é um líquido meio esverdeado. E eu fui ler sobre isso, eu fiquei curioso, porque na verdade todo o Velho Testamento vai falar alguns termos dizendo que fel de amargura, não é isso que está dizendo aqui? Fel de amargura, que fel é amargo, que não sei o que é amargo. Eu falei, mas quem tomou fel? Aí, recentemente, eu fui descobrir que na verdade
Quando se mata um animal, vai o pessoal lá que mata aqueles porcos, né? Mata um porco, animal. A primeira coisa que tem que tirar, corta logo a vida fora. Porque senão, se ele escorrer aquele líquido para dentro da carne, ela fica amarga. Estragou a carne. Esse contexto do fel de amargura tem uma conotação ampla aqui. Quer dizer que esse tipo de coisa pode contaminar não só a pessoa, mas todo mundo. Quer dizer que ali na figura de Simão, esse conceito errado dele pode prejudicar todo um trabalho. Eu tenho que tomar cuidado que tipo de crente eu estou sendo. Uma pessoa que está levando o reino, que está estimulando outras pessoas, que está motivando outras pessoas, ou eu sou um fel de amargura? Ou eu sou uma pessoa que quando alguém chega perto de mim, eu não quero nem crer mais? Esse texto me faz pensar, e me fez pensar, e quero que te faça pensar também. O que tem saído dos seus lábios, dos meus lábios, em relação ao estímulo das pessoas? Você sabia que você é a boca de Deus para um credo? Você sabia que as pessoas não vêm para a igreja se não for através de você? Ai, Deus faz um milagre para nós, porque a gente, né, faz o trabalho de evangelismo e precisamos voltar aí. Aí Deus vai e manda o anjo dele ali para que aquela ovelha ouça a voz do Senhor, não é? Mas o evangelho, ele é pregado, e eu e você, tem alguém aqui que um anjo te converteu? Tem não? Não, né? Quem falou de evangelho para você? Não foi outro ser humano igual a você? Comedor de feijão igual a você? Igual a mim? Meu caso foi o meu dentista que faleceu um mês depois. Eu voltei lá para falar assim: o Senhor salvou a minha vida. Um mês não, foi uns 3 meses assim depois. Eu fui lá para falar para ele assim: tudo aquilo que você me falou, agora eu entendi. O cara tinha falecido. Só que lá no meio da salinha do consultório, ele sentou assim e pôs do lado e disse assim: está vendo tudo isso aqui, Reginaldo? Olha para a minha vida. Eu não sei se eu vou durar, nem você. O dia da manhã a Deus pertence, mas hoje é o dia que você pode decidir a sua eternidade. Aceita o Senhor Jesus que morreu por você. Isso foi tão forte para mim que eu não entendi na hora, mas quando eu voltei 3 meses depois lá, aí que Deus frutificou ainda mais a minha fé, meu irmão. Eu não posso acrescentar nada na minha história, nem você. Então, não deixe que o fel de amargura, não deixe que as amarguras da vida, que as coisas que, por mais que você não entenda, venham tentar te estimular diante de Deus. E aí ele fala assim, né? E laço de iniquidade. Aí eu fui pensar, puxa vida, o que é um laço? Laço é diferente de nó, não é? Laço é uma coisa, nó é outra. Não tinha que ser nó. Está escrito laço. Aí tem um ditado, chama assim: laço quando aperta vira nó. Já ouviu esse ditado? Isso aqui tem a ver com os casais, né? Laço, aquela coisa bonita, sabe? Várias voltas assim. Mas se apertar demais, quer dizer que o seu casamento também tem isso. E aqui quando ele fala de laço de iniquidade, que aparentemente talvez não seja tão ruim assim. Sabe, pastor, esse pecadinho, essa coisa que eu faço, que eu ainda não consegui me livrar. Tem uma aparência bonita, um lacinho ali, vermelhinho. Fez assim ainda, puxou assim, enrolou, né? Um laço, né? Assim. Mas esse laço vai se tornar um nó na sua vida, se você não desatar isso logo. Enquanto é laço, dá para desatar. É necessário que eu e você possamos entender que a história de Simão é uma história que é para mim e para você. Aí você pode falar assim: puxa vida, estamos encerrando já, tá? Estamos encerrando. 4 minutos para encerrar. Aí você pode dizer assim, ó: vamos fazer o seguinte. Fala assim comigo. Agora é comigo. Agora, fala assim comigo. Agora é comigo. Agora é comigo.
pode olhar para a vida de Simão. Aí você fala assim: ah, mas eu não sou feiticeiro, não frequento artes mágicas. Tem algum mágico aqui entre nós? Tem algum feiticeiro? Não? Tem algum ocultista? Alguém que consulta os mortos? Tem alguém no nosso meio? Não. Isso é com Simão lá. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu queria que você abrisse comigo o texto aqui. 1 Samuel, capítulo 15. A gente conhece esse texto, que é mais curioso, que a gente conhece só a primeira parte. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Você já parou para pensar? Qual é o pior pecado do homem? Já parou para pensar nisso? Qual é o pior pecado do homem? Quem sabe qual é o pior pecado do homem? Quem sabe? Fala. Pode falar. Tem medo não? Desobediência? Qual mais? Tem algum pecado pior? Orgulho? Soberba? Assassinato? Desobedecer? Tirar a própria vida? Olha aqui, ó, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? O que Deus quer de nós, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Aí a gente para até aí, né? A gente para aí. A gente para aqui. Nem isso aqui, né? A gente para aqui. Todo mundo sabe de cor. Eles que obedeceram é melhor que... né? Posso o próximo versículo aí. Porque significa o quê? Porque é uma conjunção explicativa. É uma conjunção que traz uma consequência depois. O que vem depois de um porquê é uma conclusão, um fechamento de um raciocínio começado. E olha só o que Samuel está dizendo: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Não tem nada a ver com Simão. E o porfiar aqui, esse porfiar tem um sentido. Olha aqui. Obstinação, né? Algo que você não consegue se livrar. E o porfiar ou obstinação é como a iniquidade, a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para quem que Samuel disse isso? Para Saul, que foi ungido, que era judeu, que estava com Deus. Então existe sim um pecado que fere o Espírito Santo do Senhor. O orgulho é o que impede o homem de se achegar até Deus. O orgulho é o que impede o homem de se converter. Porque o pior pecado é o orgulho que está em Satanás. E ele inseriu isso no homem. O homem perdido, o pecador, o orgulho impede ele de se achegar a Deus. Mas eu estou falando para crentes nessa noite. Você que está ouvindo aí, você que se converteu, você que aceitou o Senhor Jesus, você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, existe sim algo que eu preciso te falar. Não seja rebelde diante do Senhor, porque a rebelião para Deus é como esses feiticeiros que nós pregamos agora há pouco. Deus livra isso da mesma forma. Eu e você somos, e muitas vezes somos esse Simão. Talvez você não tenha nada a ver com esse Simão, mas eu tenho a ver sim. Toda vez que eu rejeito a presença do Espírito Santo, toda vez que eu rejeito a ministração dessa palavra, toda vez que ela não tem acesso ao meu coração, toda vez que decididamente, sabe o que é rebeldia? É quando você decididamente não quer. Quando você decididamente não quer obedecer. Quando você sabe e você não quer. Presta atenção nisso. É quando você sabe e pode, mas você não quer. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, para você ser ovelha do Senhor Jesus. Sabe qual é a diferença de ovelha e bode?
Você sabe por que o símbolo do inimigo é um bode? Sabia disso? Que o símbolo do inimigo é um bode? Sabe por quê? Porque o bode não obedece. O bode faz o que ele quer. Mas Deus não chamou o bode. Deus chamou ovelhas. A ovelha talvez não tenha sabedoria, não tenha tanto entendimento. Não é assim que a gente chama de ovelhas? Porque elas vão todas para o penhasco, caem uma atrás da outra. Não percebeu que o da frente está caindo, cai todas. Lá no livro dos profetas vai dizer que a ovelha está bebendo a água com os pés dentro da água. Ela está tomando a água e não percebe que ela está com os pés dentro da própria água que ela está bebendo. Isso é ovelha. Mas Jesus vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas entram e saem e acham pastagem. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Você é ovelha do Senhor, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus está te chamando nessa noite para você obedecer ao Senhor, para você não ser uma pessoa turrona, uma pessoa que não conhece a Deus, porque esta mensagem já foi pregada para você. O Espírito Santo está me convencendo e tem te convencido. Deus todos os dias tem falado conosco. Eu não tenho que ser como Simão. A gente olha para Simão lá longe, praticante de artes mágicas, de feitiçarias. O Senhor está dizendo aqui nesse texto que toda vez que eu deliberadamente não quero obedecer ao Espírito Santo desta palavra, eu estou sendo um Simão, meu irmão. Mas Deus te chama nessa noite para você ser ovelha dele. Deus te chama novamente. Venha, ovelha do meu pastor, do meu aprisco. Sabe o que é ovelha? Ovelha é aquela que reconhece o seu pastor. Ovelha é aquela que volta. Você que está me ouvindo. Ovelha é aquela que volta quando se perde. Ovelha é aquela que reconhece que o pastor quer salvá-la, quer libertá-la. Ovelha é aquela que depende do seu pastor. E quem é o nosso pastor? Nós temos um sumo pastor que se compadece das nossas almas. E eu quero nessa noite que você possa guardar no seu coração essa mensagem: que você é a ovelha de Jesus. Você não é rebelde, você não é uma pessoa que está longe do Evangelho. Não, essa mensagem ela rasga no seu coração, eu tenho certeza. Que Deus fala com você, que Deus toca no seu espírito e Deus te mostra como obedecer. Talvez seja difícil, eu não estou dizendo aqui o Evangelho fácil, não estou te falando que a partir de hoje você vai ser 100% obediente. Não, existem lutas, existem coisas que ainda precisam ser cortadas, existem laços de iniquidade, ferro de amargura que muitas vezes ainda estão na minha vida e na sua, mas Deus está nos limpando pela ação do Espírito dessa palavra. E Deus te chama nessa noite para que você possa se entregar a Ele verdadeiramente, que você possa aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Deus quer nos levar por águas tranquilas, Deus quer nos levar por verdejantes gramados, onde eu e você acharemos pastagem, e a minha vida e a sua vida não será mais a mesma, meu irmão. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Guarda essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. Eu decididamente não quero ser rebelde ao Senhor, mas eu quero ser obediente ao Senhor. Que isso vai me custar, Senhor, eu sei que vai, mas o Senhor te capacita a obedecer. É Ele que te chamou e é Ele que te capacita a obedecer. Porque, como nós mencionamos ontem, sobre estas coisas não há lei. Eu não estou debaixo da lei mais. Eu estou debaixo da unção do Espírito Santo, que diz assim, ó: Abba, Pai. O que Deus quer de mim e de você? Observa aqui. Estamos encerrando aqui, ó. Guarda isso aqui. Simão, quando os apóstolos falam duramente com ele, ele fica com medo daquilo, não fica? E ele fala assim: não, peça a Deus para que tudo aquilo que vocês falaram não venha sobre mim. Isso me leva a uma outra visão aqui, meu irmão. Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Qual é o relacionamento que um pai quer que o filho tenha com ele? Você acha que Deus quer que você chegue diante dele com medo daquilo que ele
Ele vai poder fazer sobre a sua desobediência. Oh, Deus quer que você chegue diante dele com o coração arrependido, Senhor, falando: Pai, me perdoe, pequei contra o céu, contra ti. Talvez eu nem seja digno, Senhor, de ser chamado seu filho, mas eu estou aqui me humilhando diante do Senhor. E Deus não resiste um coração que se humilha, um coração que aceita, um coração que se rende aos braços do Pai. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, guarda essa mensagem no seu coração, meu irmão. Não seja rebelde, alguém que não ouve a palavra, alguém que essa mensagem não entra no coração, alguém que não aceita mais, que não escuta mais, que o coração se endureceu e nada pode mudar isso. Não, o Espírito Santo quebra o seu coração nessa noite, porque você é ovelha, você não é bode, você é ovelha do Senhor, e as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Deus abençoe. Glória a Deus.